Eu tenho muito medo disso, mas eu acho que a gente está caminhando para uma ditadura. Eu falo para todos os amigos meus que têm filho, né? Para você, tirar essas crianças daqui do Brasil. Eu avisei minha advogada. Falei, olha, se acontecer alguma coisa, se eu sumir, se eu for preso, dá uma olhada lá para ver se já não me enfiaram, porque assim, você não pode dar mais opinião. E eu achava isso que era uma teoria da conspiração, para implantar algum tipo de venezuelismo. Eu considero esse o pior escândalo da história do Brasil. O que aconteceu no caso Master e quem está envolvido? Você acha que é uma bomba mais para a direita ou para a esquerda? Tá todo mundo envolvido, sabe? Ele pagava petista, ele paga direitista, ele mandava dinheiro lá para senador, ele pagou o salário de 1 milhão para ex-ministro do Lula, da Dilma. Então, pelo pouco que eu consegui descobrir de verdade das conversas do Alexandre Moraes, primeiro, a mentira dele, né? Falar que não era dele aquele telefone, que as mensagens não eram dele, quando está comprovado que era. E a outra coisa é que o Vorcaro tratava o Moraes como um inferior, como se fosse um empregado. Por isso que ele ameaçava o cara, falava, vou te colocar no inquérito das fake news, eu vou acabar com você, porque ele sentia que ele podia fazer qualquer coisa. E nessas últimas conversas que ele tem com o Alexandre Moraes, no dia que ele é preso, ele faz aquela última declaração dele, né, pro Moraes, que ele manda, você conseguiu bloquear? Ele tá dando uma ordem pro Alexandre Moraes. Você parou com a minha prisão? Você vai fazer a minha prisão? É assustador você saber. Eu considero esse o pior escândalo da história do Brasil. Para você e para quem tá assistindo a gente aqui, comenta, vai acabar em pizza, o Feltrin? E nosso público aqui também. Eu falei que tem 3 possibilidades. Uma é acabar em pizza, igual fizeram com a Lava Jato, né? Com o Supremo, com tudo. A segunda é a instauração de uma ditadura no país. Quando todo o status quo, establishment, perceber que não tem como escapar, instaurar uma ditadura. E a terceira é ter uma limpeza, uma higienização de fato do Brasil, que eu acho que é a possibilidade mais remota. Eu não acredito que vai acontecer nada com isso daí, né? E é capaz até de, no fim, o Vorcaro ser indenizado. Agora, não começou ainda a investigação sobre crédito cesta, não começou a investigação sobre as ligações do Vorcaro com a igreja da Lagoinha. Tem uma outra possibilidade. O Vorcaro morrer acidentalmente, cair de algum prédio, igual acontece com os espiões lá da Rússia, né? Um acidente, ele tá em um prédio e ele cai do prédio. Também pode acontecer isso. Tirar a própria vida com 6 facadas nas costas, né? Não, você já parou para pensar que, olha o valor da vida desse cara. Se ele morrer hoje, acaba o caso Master. O Brasil é um lugar que você não pode confiar em nada, né? Então, a vida desse cara tem um valor grande demais para uma pessoa só. E olha que loucura. E você delatar, querendo ou não, é um risco para sua vida também. É um risco futuro, para sua família toda. Para sua família toda. Eu acho que o Brasil nem é forte nesses Estados Unidos, tem um programa de proteção de testemunhas muito, muito rigoroso, né? Aqui o Estado, você acha que o Estado vai conseguir garantir a segurança do cara mas no domingo à noite? Aqui a ABIN denunciou o Glauber, dizendo que ele era espião, né? Que ele era funcionário da Associação Brasileira. O que tem um podcast, né? É o primeiro lugar da história que o próprio governo deixa vazar quem é um agente de inteligência dele. Vorcaro vai delatar, já tá certo, o cunhado vai fazer uma delação conjunta, e agora parece que o Paulo Roberto Costa, do BRB, também vai delatar. O Vorcaro vai entregar, provavelmente, a história do Supremo, o cunhado dele vai entregar a história do Executivo, do Legislativo, ali, do Bolsonaro, do Nicolas, do Lula, de todo mundo, e provavelmente o Paulo Roberto Costa vai entregar ao Columbre, Ciro Nogueira e Hugo Mota, porque está todo mundo envolvido, né? Essa história de querer transformar o Banco Master no caso de direita é ridículo. Falava da possibilidade de acabar em pizza, mas eu acho que seria a maior vergonha da história. Querendo ou não, mensalão, as pessoas foram presas, né? O Lula chegou a ser preso, inclusive. Tudo bem que depois teve lá a reviravolta toda, mas fingir que não aconteceu nada nessa altura do campeonato, eu acho que hoje a mobilização, e até pegando o gancho que a gente falava antes, né? O pessoal falava, mas antes o Jornal Nacional era tão mais confiável. Cara, só tinha ele. Que opção que você tinha do contraditório? Pois é, hoje, se acontecer alguma mentira, uma pessoa pega o celular e grava na hora, né? O Feltrin, que não tá associado a nenhuma emissora, vai lá e abre uma live, tem fontes quentíssimas e desmente no mesmo momento. Até por isso tem o tal do desejo insaciável, principalmente do PT, de controle de mídia, né, Feltrin? Controle de rede social, ele não fala mais em controle de Exato, mídia, né? Talvez agora, com essa história da Globo, tendo largado a mão dele, talvez o Lula volte para o discurso antigo, porque durante a campanha ele falou mais de 10 vezes a mesma coisa. Precisamos regulamentar a mídia. Quando ele assume o poder e a Globo começa a apoiar ele muda para precisamos regulamentar as redes sociais. Ele mudou a semântica, ele mexeu na semântica ali, porque você vê, há 10 anos a Globo era Globolixo para a esquerda, depois ela virou Globolixo para a direita, agora ela voltou a ser Globolixo para a esquerda, e a parte da direita começa a elogiar a Globo por causa da Malu Gaspar, por causa do Lauro Jardim, né? O pessoal acha que a Globo é de esquerda. Qual é o partido da Globo, Feltrin? Dinheirerda. Ela sempre ficou do lado do dinheiro, ela
ela apoiou os militares, depois ela apoia o Sarney, depois ela apoia o Collor, depois ela apoia o Lula, depois apoiou o Temer. Quer dizer, ela está sempre do lado do dinheiro. Você que sabe muito economia, você sabe que o que elege ou não elege alguém é economia. Exato. Não é política, não é escândalo, né? Você vê Lula no primeiro governo, mensalão, no segundo governo, petrolão, depois... mas a economia estava bem, então o cara é eleito. Então, há um ano, se você me perguntasse, eu ia falar que eu tinha certeza que o Lula ia se reeleger. Hoje, com todos esses escândalos do Banco Master, do Alexandre Moraes envolvido, a STF, agora o aumento do petróleo, né, principalmente, que vai chegar, não tem jeito, a gente começa, ninguém é mais burro para acreditar no IBGE de hoje. Então, quando você vê ali, tem 4,5% de desemprego, menor do registro, é mentira, né? Feltrin, teve um inscrito que falou assim, que é o Instituto Brasileiro de Geração de Estatísticas, falou pra gente. Não, o cara é um petista, cara, que tá lá, o cara tá manipulando a estatística para beneficiar o governo, e todo mundo tá vendo que é mentira, porque você vai no supermercado, as coisas estão caras, tá aumentando o preço das coisas, você vê que tem cada vez menos emprego. O que eu acho que esse governo tá fazendo, ele tá querendo acabar com toda a economia mesmo, e eu achava isso que era uma teoria da conspiração, para implantar algum tipo de venezuelismo de boutique, alguma coisa assim, porque o comércio tá quebrando inteiro. Eu que moro aqui em São Paulo, você vai na 25 de março, tá tudo fechado, sabe? Parecia formigueiro há 10 anos esse lugar, e não tem mais nada. E as pessoas fechando o lugar porque elas não têm quem vai trabalhar para elas. Eu acho que a economia, se continuar ruim do jeito que está, se a guerra continuar do jeito que está, já vai prejudicar o preço do petróleo, a chance do Lula se reeleger caiu bastante. Mas quando eu vejo alguém falando assim, se o empresário pagar mais, mas se o empresário pagar mais, por que é ele que tem que pagar mais e não o governo reduzir o imposto? O empresário tem que pagar imposto para contratar uma pessoa que vai pagar imposto sobre o que ela recebe do empresário, e tudo que os dois consumirem ou venderem também tem imposto. Quer dizer, a pessoa não questiona esse Beelzebub jurídico e de imposto que a gente tem. Então parece que o empresário que não quer pagar mais, mas o empresário já está achatado, esmagado de imposto, sabe? Se ele está gastando 18 mil e o cara não percebe, fala, tá te pagando 10 mil, mas você só tem 3.500 na mão. Você está feliz com isso? Eu falo para todos os amigos meus que têm filho, né, para você, tirar essas crianças daqui do Brasil. Isso aqui não tem nenhuma condição para essa geração do seu filho, por exemplo. Eu fico apavorado. Eu não sei o que o seu menino vai encontrar daqui 10 anos, sabe? Em termos de emprego, de sociedade, de justiça. Não tem segurança para nada, né, William, hoje. Por isso que eu tô falando, você não tem segurança dentro da escola de mandar seu filho porque ele vai ser doutrinado. Você não tem segurança de andar na rua porque você vai ser assaltado. Você não tem segurança de confiar num instituto de estatística porque ele tá mentindo. Você sabe? E não adianta falar, como as pessoas falam, isso é do ser humano. Não é, porque na Inglaterra você não vê esse desvio de verba desse jeito público. No Japão, não é o ser humano, é a cultura do país. O país olha aí, ele escreveu aqui, 3.600 é classe média, gente. Embora as pessoas reclamem que faça essa comparação, mas se fosse um ser humano, o Brasil é um país esquizofrênico, né? Um país que está rachado, não vai voltar mais ao normal, ele não vai se pacificar. Por isso que eu falo, tirem seus filhos do Brasil. Você não sabe o que isso aqui vai virar daqui 10 anos. Hoje tá todo mundo falando assim, mas olha aí, a bolsa tá bombando 180 mil pontos, etc. Daí eu falo assim, é lógico, o Trump está sinalizando que vai colocar um presidente do Banco Central conservador, tá pagando 3,5 de juros, então o cara falar, em receber 3,5 de juros lá e receber 14,5 aqui no terceiro mundo, ele fica com aqui, né? Mas é um dinheiro que vai embora depois, esse não é um dinheiro fixo. E pela primeira vez na história eu vejo aí a esquerda defendendo a prisão de uma jornalista. Primeira vez na história que eu vejo um jornalista ter a casa invadida pela PF, porque ele fez uma matéria denunciando que o ministro do Supremo, a família dele usa um carro do TJ, do Maranhão, para fazer compra, para ir passear na praia, etc. Eu tenho muito medo disso, mas eu acho que a gente está caminhando para uma ditadura. Até onde você tem que se policiar no seu trabalho quanto a isso? Eu fiz outro dia um editorial. Eu fiz um editorial falando que eu acho que o Alexandre Moraes deveria sair do STF. E depois eu avisei minha advogada. Falei, olha, se acontecer alguma coisa, se eu sumir, se eu for preso, dá uma olhada lá para ver se já não me enfiaram, porque assim, você não pode dar mais opinião. Porque o Moraes, o Dino, o Gilmar Mendes, o Toffoli, essas pessoas se arrogaram, se transformaram na democracia. Então, você veja, eles criaram uma lei que se você falar mal do Alexandre Moraes na internet, você pode ser julgado pela STJ porque é considerado um crime feito dentro do STJ, simplesmente porque a internet é acessada no STJ. Você faz ideia disso? Que loucura. E tem chance de existir um presidente do Brasil fora
da polarização Lula versus Bolsonaro? Você acredita que essa eleição eu acho muito difícil, mas a gente vai sair dessa polarização aí? Eu sou um pessimista dialético, né? Eu não acredito, eu acho que o Brasil rachou, tomara Deus eu esteja errado, sabe? Em nome do seu filho, em nome das crianças, em nome dessa próxima geração, eu espero eu estar errado, mas eu temo que o Brasil tenha rachado para sempre, porque eu sempre falo isso no meu canal. Para unir o Brasil de novo, teria que ter algum estadista de verdade, percebendo que essa geração já está perdida, vamos tentar manter a economia funcionando e começar a pensar para 10 anos, reformar toda a educação do Brasil, porque todo mundo que está no Congresso agora foi eleito pela população. Se a gente tem um Alcolumbre lá, se a gente tem um Hugo Mota, se a gente tem esses corruptos que estão lá no Congresso, quem votou neles foi a população. Por quê? Porque não tem educação. Os problemas do Brasil giram em torno da falta de educação. E que cria um sistema nefasto de desinteresse de se investir em educação, porque você tem as amarras, né, os cabrestos eleitorais, porque quanto mais ignorante for o povo, mais fácil é se contentar com pouco, né? Mais fácil. É porque pensar custa caro aos governantes. Porque o que esse governo está fazendo, William? Ele está imprimindo dinheiro. Esse governo ele quer criar um exército de dependentes dele, porque não tem um plano de governo, tem um plano de poder. Falando como Marx gosta, né, os marxistas, o governo está cooptando o lumpen proletariado. E o proletariado, para não trabalhar, para sufocar o comércio, para fechar a economia, para reduzir tudo, para todo mundo depender dele e ele poder se perpetuar no poder. É muito triste isso, né? E a gente julga muito, mas tá recebendo Bolsa Família, não sei o quê. Olha, se a pessoa, eu falo isso muito no canal, quem tem fome tem pressa, né? Todo país do mundo tem programa social. A questão é que aqui no Brasil a gente fica comemorando as pessoas que entram no Bolsa Família, não aquelas que são emancipadas, que conseguem sair, andar com as próprias pernas, trabalhar, girar a roda da economia. E não tem nenhum plano para essas pessoas desenvolverem uma profissão e criar um espaço. Não, porque tem gente que vai morrer com o Bolsa Família porque precisa, né, William? A gente tem um nível de pobreza aí de 33 milhões de pessoas que vivem catando lixo, catando lata. Existe isso realmente. Agora, a gente tá vendo que tem um monte de malandro que pega o Bolsa Família, quer trabalhar em outro lugar, mas não quer o registro, porque quer continuar recebendo. Quer dizer, eu não vou ficar me matando de trabalhar e pagando imposto para reforçar o salário de quem não quer trabalhar. Aí quando se fala em criticar as elites do capitalismo, eu fico pensando, mas será que não são as elites do funcionalismo público? Não, será que é isso que a gente tinha que olhar? O custo da máquina estatal, como que isso sufoca, né? Não sobra dinheiro no final do dia. E como que esse dinheiro, que é o que o governo usa, que é o dinheiro da gente, a gente fala de dinheiro público, mas é o dinheiro da gente, como isso poderia estar sendo refletido, inclusive, de políticas públicas para quem tem menos recursos. Cara, obrigado demais. Eu agradeço a você, cara. Portas abertas para você. E foi um prazer falar com você pessoalmente aqui. Poxa, muito obrigado desse convite aqui. Eu já segui o canal aqui. Eu adoro o canal de economia, né? Você, o Charlão. Nanda, o que eu faço mais é seguir quando, aqui. Né? Se eu tivesse conhecido vocês antes, eu não teria perdido meu dinheiro no CRA, na Casas Bahia, né? Uzi Minas. Eu teria. Infelizmente, eu conheci vocês depois dessas compras. Bom beijo para todo mundo. Valeu, obrigado, Feltrinho. Um abraço, obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu.